E não é que já sextou? Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. E bom, parece que vazou aí a informação, que já tinha vazado há um tempo atrás, que no Invocação do Mal 3 eles tinham a intenção de fazer como se fosse assim um filme à lá O Lobisomem Americano. E parece que toda essa ideia veio, sabemos que vai ter ali como plot principal a história do Arne Shane, a história que vai dar origem à Invocação do Mal 3, só que parece que vários elementos, assim como a gente viu o Homem Torto e tal, vai ter também um lobisomem. Por quê? Ed Lorraine Warren, lá pela década de 80, se deparou com a história, uma história que estava sendo passada na televisão, e isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas a história foi sim transmitida pela TV, porque era uma história bizarra, de um homem que basicamente se transformava em lobo e começou a machucar pessoas e, enfim, ninguém sabia o que fazer com esse homem. Ele já tinha sido preso, internado e tudo mais. E Ed e Lorraine Warren então decidem que vão ali procurar ver o que podem fazer, porque a Lorraine disse que quando ela viu a imagem do homem, isso ela diz em entrevistas, que quando ela viu a imagem dele pela televisão, ela percebeu que ele estava possuído. Ele estava possuído e que todas aquelas características, na verdade, não seriam uma doença, nem nada que fosse humano, nem uma doença, enfim, nada que tivesse uma relação humana. O negócio era lá do capiroto mesmo. E aí, o que ela fez? Ela saiu da Nova Inglaterra e foi até Essex. Então, essa é a história do lobisomem de Essex, ou o lobisomem do Ed da Lorraine Warren. E também depois eu gostaria de falar um pouco sobre a imagem lá, sobre o tal lobisomem que diz que tem no Museu dos Warren, que muita gente acha inclusive que é o Bill Ramsey, e não é, tá bom? Então depois eu vou explicar direitinho isso pra vocês. Bom, vocês pediram bastante essa história, pesquisei o que tinha disponível, então eu vou tentar trazer o mais completinho possível pra vocês. Aproveita, a gente deixa aquele like logo agora no começo do vídeo para impulsionar, vamos fazer esse canal crescer. Aqui a gente também tem a aba de membros, caso você queira ajudar o canal se tornando um membro. E também me siga nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando tem vídeo novo. E no final desse vídeo e também no comentário fixado, eu vou deixar todos os vídeos que já foram feitos sobre Ed e Lorraine Warren. Então depois fica lá fixadinho, é só vocês clicarem e assistirem às demais histórias. Agora, sem mais demora, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Em 1943, então, nasce Bill Ramsey. Ele nasceu na cidade de Essex, então era um lugar assim de, né, a gente sabe que tem ali um mar e tal, tudo mais, então era uma cidadezinha ali litorânea, em um lugar chamado Salten. E o garoto aparentemente era um menino normal, a família dele tinha assim um pequeno sítio, eles tinham uma vida muito simples e desde cedo ele já aprendia algum ofício ali como marceneiro. Bom, esse homem ele vai começar a sentir algum efeito ainda criança, quando ele tinha 9 anos de idade. Quando ele tinha 9 anos de idade, um dia ele estava, enfim, brincando como qualquer criança em um jardim, e ele começa a sentir o corpo dele inteiro, gente, inteiro, tipo, congelar, assim. E começam a passar coisas pela cabeça dele, vontades, como, por exemplo, morder coisas, correr o mais rápido possível, e ele disse que quando ele era pequeno, ele teve uma imagem dele correndo como um lobo perto do oceano. Bom, isso ficou na cabeça dele, só que parece que quando a pele dele começou a congelar, um cheiro insuportável de putrefação começou a subir, ele lembra muito disso, e nesse dia ele chegou a falar com os pais. Parece que nesse dia, né, mesmo depois de conversar com a mãe e tudo, ele ainda teve alguns episódios ali, ele teve um episódio de um pouco de raiva, assim, excessiva para uma criança de 9 anos. Bom, então nesse dia, o que aconteceu? A mãe foi tentar acudir, né, o filho tava ali, teoricamente, passando mal, e a mãe foi tentar conversar com ele e falar, olha, se acalma, né, tal, porque, ó, você tá exagerando aí, cara, tô ficando com um pouco de medo e tal, só que não adiantou muito, não. Parece que o Bill Ramsey, ele assustou os pais muito mesmo, então os pais correram, gente, correram e deixaram ele no meio do quintal, porque ele pegou simplesmente um arame farpado, um pedaço de cerca de arame farpado com muita força, colocou na boca e começou a mastigar.
Isso assustou os pais demais e assim, os pais ficaram apavorados mesmo. Só não é relatado o seguinte, se levaram esse menino ao médico ou não, porque vocês imaginem uma criança mascando ali um arame farpado, a boca desse menino deve ter ficado toda lacerada. Bom, os pais deixaram ele lá por um tempo, aí algumas horas, até que ele visivelmente se acalmou, o comportamento dele voltou ao normal, e aí os pais, tudo bem, deixaram ele entrar em casa de novo, né? Só que também não foram ali buscar ajuda de nenhum jeito, deixaram o menino com aquele comportamento super terrível, e parece que por muitos anos nada mais aconteceu, tipo uns 15 anos nada aconteceu, até que ele se casa, e quando ele se casa ele tem 3 filhos, só que ele conta o seguinte, que quando ele se casou, por 2 anos, ele começou a ter muitos pesadelos, então eram pesadelos recorrentes, que ele corria atrás da mulher dele, e ele estava sempre por trás da mulher dele a ponto de atacá-la. E ele teve esses episódios de sonhos assim iguais por 2 anos, até que um dia simplesmente o sonho passou e ele nunca mais sonhou com aquilo. Mas 18 meses depois, em uma noite, ele estava dormindo com a mulher dele, e aí o que aconteceu? Ele escutou no quarto dele o barulho de um lobo, assim, sabe? Aqueles barulhos assim bem característicos do lobo, e ele acordou. Ele levantou assim, e quando ele foi perceber, os barulhos estavam vindo dele. Então ele acordou com os próprios sons que ele estava emitindo, e isso deixou ele um pouquinho perturbado. Bom, todas as vezes que isso acontecia, ele sentia esse frio, esse gelo no corpo, e parece que a pele dele se congelava inteira, e ele sentia esse cheiro, sabe, de putrefação. E aí depois que teve esse sonho, que ele atacava e tal, e que esses 18 meses depois ele tinha escutado aí esse barulho, parece que tudo cessou de novo, ficou tudo muito calmo por mais 15 anos. Então foi só em 1983 que teve aí outro episódio, e os episódios aí daí pra frente começam a ser mais consecutivos. Por exemplo, em 83 ele estava bebendo com um amigo em um bar, e aí ele acabou, né, tipo, enchendo a lata e começou a sentir esse frio. Aí o que ele faz? Ele chega para amigo dele e fala que ele vai ao banheiro, porque ele não estava se sentindo bem, ele estava com medo de perder ali, né, os sentidos ali perto do amigo, ou acabar, enfim, agredindo, né, as pessoas, então ele vai ao banheiro. Quando chega no banheiro, ele vai direto, ele lava o rosto e se olha no espelho. E quando ele olha para o espelho, ele enxerga um lobo. Então ele sai muito assim, nervoso de lá, ele espera um tempo até ele se acalmar e pede para ir embora. Então o amigo dele pega o carro, o amigo estava no volante, ele estava no banco do passageiro, e os dois começam então né, o caminho até em casa. Tudo bem, parece que tá tudo bem, até que ele começa a sentir aquele frio. Gente, vocês imaginam uma estrada escura, porque o lugar era assim, bem escurinho mesmo, assim, era bem pequeno, e aí ele simplesmente começa, no meio de uma estrada escura, o teu amigo que tá do teu lado começa a se contorcer, porque ele se contorcia, ele se modificava fisicamente, então ele ficava com a boca repuxada e os dentes assim ficavam protuberantes, então a mão, né, começava a ficar assim em formato de garra. Tem algumas fotos, aí é uma cena assim, forte mesmo. Eu não acho que parece de um lobisomem, tá, mas é uma cena forte. E aí do nada ele ataca o amigo dele, ele morde o amigo dele na perna, o amigo dele no volante, mas eu acho que o amigo, quando percebeu que ele já não tava ficando muito bem, acho que o amigo já foi meio que encostando, sabe? Tipo, putz, esse maluco vai, tipo, surtar que nem do carro e eu tô no volante. Aí o cara conseguiu encostar, mas demorou muito tempo pra ele conseguir tirar o Bill Ramsey de dentro do carro. E ele tava com medo de deixar o Bill lá, o Bill fazendo mal estardalhaço no banco de trás do carro, assim, tipo, situação mesmo nervosa. Aí tudo bem, dessa vez não demorou muito tempo pra ele ter outro ataque, tá? Então ainda no ano de 1983, ele teve um ataque no Natal. Ele estava, enfim, né, ali passando o dia de Natal, ali a noite de Natal com a família dele, até que ele começou a sentir aquele frio, só que ele começou a sentir uma dor no peito muito forte, tá? E aí depois eu ainda pensei, será que não é uma crise muito forte de ansiedade? Porque normalmente as pessoas sentem frio, né? Pode sentir frio nas extremidades quando sentem ali crises de pânico ou coisas assim. Mas parece que o cara era diferente. E nesse dia, eu não sei se foi muito forte o que aconteceu, acabou afetando o coração dele. Então a mulher achou que ele estava tendo uma parada cardíaca. Então pegou ele e levou pro hospital. Gente, foi foi um estardalhaço lascado, assim, vocês não têm noção. Quando ele me chega nesse hospital, eles vão direto prestar os socorros ali, acham que realmente ele tá tendo uma parada cardíaca.
E o que o cara faz? Durante um exame, né, de pressão sanguínea, o cara vai lá e morde a enfermeira. Do nada, quando ele morde a enfermeira, ele tortar, sério, e mordeu a enfermeira. E aí, o que aconteceu? Ele se jogou meio pro lado e sempre tem aqueles guardas, né, vigia no hospital. E o vigia tentou conter ele, mas não conseguiu, ele arrasou a sala. Aí chegaram mais 4 pessoas, mais 4 ali, seguranças do hospital, e só conseguiram, conter ele, mesmo segurando, 5 homens segurando esse cara, só conseguiram conter ele depois de uma injeção. E aí o que aconteceu? Depois disso, eles tentaram conversar com ele pro seguinte, né? Ele saiu de lá algemado e tal. Também, se ele fosse ter uma parada cardíaca, esquece, né? Ninguém mais ia nem querer chegar perto. E aí eles algemaram ele saiu de lá algemado e deixaram ele por um tempo ali esperando, né? Pra ver se aquilo dissipava. E foi dissipando de fato, melhorando, como sempre acontecia, era como se fosse uma crise. E aí depois, no dia seguinte, o médico foi conversar com ele, falar, cara, o que aconteceu? Porque assim, você surtou na sala, né? E aí ele pegou e contou pro médico. O médico chegou a conversar com ele, perguntou se ele não queria um tratamento psiquiátrico, mas ele disse que não queria e acabou indo embora pra casa, não tinha acontecido nada, ele foi embora, assim, não quis ajuda nenhuma, não quis ajuda psiquiátrica, tudo bem. Aí, antes, as coisas aconteciam com espaçamento, dessa vez não, ele teve esse episódio no hospital, no dia seguinte ele foi almoçar com a mãe dele. Então ele almoçou com a mãe dele tranquilamente, quando ele chega no carro pra ir embora, lá vem o frio de novo. Aquele frio, esse homem começou a passar mal, começou a se sentir mal e ele acabou de novo no hospital. E aí o que aconteceu? Ele, quando chegou no hospital, obviamente as pessoas que estavam no hospital ainda lembravam dele, porque ele esteve lá no dia anterior, e ele me chega lá, tá ele e a enfermeira de plantão, ele tá lá falando o que ele tá sentindo pra enfermeira fazer ali um pré-relatório, a enfermeira morrendo de medo que ele atacasse ela temia mesmo pela vida dela. Então já tinha um guarda próximo e ele chegou no hospital com os mesmos sintomas. Ele tava como se ele fosse ter ali uma parada cardíaca de novo, o frio, e aí de novo ele começa a rosnar, ele começa a fazer... Gente, ele começou a surtar de novo e assim... As mãos, de novo, começaram, né, a virar assim, como se fosse posição de garra. Depois ela até comenta que era muito feio, porque o rosto dele se transformava inteiro e a boca, assim, ficava quase com o lábio fino, dava pra ver os dentes e ela começou a ficar muito apavorada e ele sentindo tudo aquilo. A enfermeira olhou a situação e falou, bom, eu preciso de um médico. Enquanto ela vai atrás do médico, 4 policiais chegam e começam a ficar ali de olho nele, né? O cara já tinha causado uma encrenca no dia anterior, então... Eles ficaram ali olhando. E aí o que aconteceu? Esse cara surtou de novo, começou a se jogar contra divisórias que tinham dentro da sala. Aí os policiais tentaram contê-lo, ele começou a lutar, eles lutaram por um tempo, até que ele acabou ferindo tanto um dos policiais a mordidas e arranhões, que o policial precisou ficar dias internado. Então assim, era uma situação assim muito grave mesmo, não sei o que dava nele. E aí eles acabaram de novo sedando ele, foi o sedativo que acabou derrubando ele, mas ele lutou por bastante tempo, então foi uma das piores crises que ele teve, mas não foi a última. E aí ele acabou também preso, tá? Levaram ele pra delegacia e durante o trajeto aí até chegar na delegacia ele não tinha feito absolutamente nada assim de errado, ele permaneceu calmo. E aí ele conversando, né, com o delegado, ele também aventou a possibilidade de se tratar psiquiatricamente para uma clínica psiquiátrica. Parece que o delegado que estava lá acabou arrumando até uma clínica para ele junto com o médico do hospital, mas depois ele acabou decidindo, como era voluntário, né, eles não podiam forçá-lo, né, se fosse hoje em dia eles forçariam, mas tudo bem, forçá-lo a ficar na clínica psiquiátrica. Ele acabou dizendo que ele não queria e ele acabou indo para casa, porque afinal de contas eles não tinham como segurar ele lá. Mas também não foi uma boa ideia. Bom, pra mim o pior episódio e o menos explicado é o que aconteceu em 1987. 1987 parece que houve um episódio entre o Bill Ramsey e uma garota de programa. E não dá pra entender se ele pegou essa moça à força e colocou no carro, o que aconteceu, mas parece que em algum momento essa moça se assusta muito com ele, corre pra uma estação. Nessa estação tinha um policial e ela disse que ele estava descontrolado, falou que ele estava rosnando, que ele estava querendo machucar ela. O policial vai, parece que ele já estava meio que figurinha carimbada no lugar, então já sabiam que era o Bill Ramsey. Então, se ele estava com essa moça, provavelmente ele estava em um programa. E isso é uma coisa que, até no livro mesmo, porque tem um livro do Ed da Lorraine que fala sobre ele, tá, vou deixar aqui pra vocês, é em inglês, mas
fala um pouquinho sobre, isso aí fica muito nebuloso, não dá pra saber. Eu acho que eles não quiseram dizer aí que ele tava traindo a mulher dele, porque ele tava casado ainda. E isso foi assim, foi uma grande bosta. Porque o que aconteceu? Quando o policial foi falar com ele simplesmente pegou, começou a agir de forma grosseira e o policial tocou o braço dele, só tocou o braço dele. Quando tocou o braço dele, meu Deus do céu, o mundo se acabou. Esse cara deu um pulo, simplesmente já com a mão torta, e começaram ali uma luta, e o Ramsey acabou jogando o policial no chão e começou a enforcar o policial não conseguia se mexer, assim, não conseguia se movimentar, até que ele deu uma acalmada. Mais policiais chegaram, naquele dia 12 policiais se envolveram nessa ação, se envolveram nessa situação toda, e aí eles levaram ele para um hospital. No hospital, o médico fez todos os exames que poderia ali detectar alguma coisa, já tinha começado a despertar uma certa curiosidade nas pessoas. E aí o que eles fizeram? Exames. Então fizeram raio-x, tomografia, fizeram vários exames e não conseguiram detectar nada físico que pudesse estar causando aquilo, que estava fazendo aquele homem se transformar tipo num lobo que ataca pessoas, sabe? Não é um lobo, gente, daquela forma em que vai criar pelo, esse troço todo. Não, era só ali aquela forma. Às vezes, assim, quando eu olho a foto, eu acho até meio ridículo. Parece que é só um homem, tipo, fazendo, sabe, brincando de monstro, assim. Mas, enfim, parece que a coisa era meio brutal mesmo. E eu acho que era porque depois acabou saindo em vários jornais. Então foi aí que Ed e Lorraine acabaram se envolvendo, quando eles olham lá a reportagem nos jornais. E ao contrário do que dizem, que foi quando ele estava lá numa delegacia e, enfim, Ed e Lorraine acabaram sabendo. Mas não foi bem assim, que quando ele estava na delegacia, saiu uma matéria no jornal e aí eles acabaram vendo. E aí um outro jornal sensacionalista acabou pagando ali a passagem, pagando os custos todos ali do Ed e da Lorraine, para também poder fazer a cobertura da matéria. Então era uma matéria interessante, o homem, né, o lobisomem e tudo mais, só chamavam ele de lobisomem de Essex. Então aquilo se tornou muito interessante para a mídia. Bom, e aí o que aconteceu? Voltando aí, né, nessa parte. Então ele tá lá preso até que essa matéria então passa, né, como eu disse no jornal. Ed e Lorraine Warren falam o quê? Bom, um olha pra cara do outro, eles estavam lá com a sociedade de pesquisas dele em um determinado local, viram aquilo. E a Lorraine na hora detectou que ele estava com um espírito que estava possuindo ele. E por isso ele estava ficando com aquelas feições. Diferente de outras histórias do Ed e da Lorraine, ela não explica direito que tipo de demônio ou de coisa que estava no corpo do Ramsey, mas ela diz que ele está sim possuído. E aí houve uma conversa entre o Ed e ela, que depois acabou até virando, acabou num pedacinho de documentário, que ela fala que ela não sabia se ela queria ou não pegar esse caso, porque poderia ser uma grande fraude e tudo mais, mas ela ia confiar nos instintos dela. Eu, na minha opinião, eu achei que aquilo poderia ser uma grande fraude. Na verdade, eu acho que esse cara, ele era bem doente. O que aconteceu? Ele não era avesso a nenhum tipo de religião, mas ele não era católico. E a Lorraine, todo mundo sabe que é católica, né? Toda lá infiltrada com o padre. E aí a gente vai para uma outra parte mais desastrosa ainda, na minha opinião, desastrosa. Eles pegam esse homem, depois que foi feito lá os exames de raio-x, ninguém falou em psiquiatra, ninguém falou em nada. Eu vi matérias que eram psiquiatras, que eram não sei o que, fui buscar, não eram psiquiatra nenhum, eram exames que foram feitos em pronto-socorro. E a Lorraine faz o quê? Vai até lá, com a People pagando tudo, a revista People que pagou, tá? Então pagaram todas as despesas. E aí o que aconteceu? A Lorraine ficou conversando com ele e convenceu ele a ir até Connecticut, até a igreja lá dela, até, enfim, a igreja que ela costumava frequentar, onde tem o bispo McKenna lá, sempre, né, padre McKenna. Mas enfim, ela leva ele até lá, né, com toda uma conversa e tal, porque eles iam iniciar então o exorcismo. E esse exorcismo é feito, assim, basicamente na mesma hora com ela, o Ed e o padre McKenna. E qual é o problema disso? Bom, não se faz exorcismos assim. Primeiro que ele, um dia antes do exorcismo, olha onde mora o perigo desses exorcismos. E aí, responsabilidade com esse tipo de coisa. Ela viu a situação e ela falou, bom, vou fazer um exorcismo. E foi levar o cara pra Connecticut. Gente, uma noite antes do exorcismo, ele simplesmente tentou enforcar a mulher dele. Ele poderia ter matado a mulher dele. E tem um caso do Ed e da Lorraine Warren que essa falta de cuidado gerou a morte de pessoas. Então, assim,
é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. A linha é muito tênue. Ele enforcou a mulher dele e por pouco ele não matou. Então eles estavam levando ele pra lá para fazer um exorcismo e ele poderia estar matando. Então assim, tinha que ter tido um acompanhamento com um psiquiatra, ter alguém com ele ali, uma vez que ele poderia se sentir pressionado, nervoso, ele estava tendo crise quase que diariamente e ninguém foi prestar atenção nisso. Então assim, eu acho muito impróprio, eu acho inapropriado e hoje em dia eu vejo que a igreja ela tem muito mais reservas com relação a isso. E meio que assim, demora um tempo para eles liberarem o exorcismo. E o exorcismo do Ramsay não foi liberado pela Igreja Católica. O exorcismo do Ramsay foi conversado com o bispo e parece que o bispo conseguiu ali um exorcismo entre o bispo, o Ed e a Lorraine. Então eu acho muito complicado conseguir o exorcismo em pouquíssimo tempo. Aí vai o padre McKenna, que é um padre que é amigo da Lorraine, e aí eles fazem esse exorcismo. Parece que o homem grunhiu, diz que foi uma coisa assim horrível, durou várias horas ali o exorcismo dele. E parece que o tal demônio foi expulso. O que eu acho que aconteceu aí? Bom, depois parece que alguns anos depois, todo mundo inclusive pensa até que ele morreu e tal. E não, ele tá vivo. Em 1992 ele deu uma entrevista dizendo que a vida dele, como ficou a vida dele. Só que assim, isso foi o que? 5 anos depois do que aconteceu. Ele chegou a ter um adormecimento dessa, na minha opinião, dessa doença de até 15 anos, né? Que foram os espaçamentos. E o exorcismo parece ali que deu um jeito, resolveu pra ele, mas quem garante? Então assim, ninguém mais ouviu falar de nada que ele tenha feito, eu não sei se ele tá vivo, não sei se ele tá morto, não fui procurar saber, porque eu acho que tem um fato aqui que é muito importante, eu acho que também é um alerta. Essa mulher poderia ter morrido, a esposa do Ramsay, ela poderia ter morrido, ele enforcou ela. Então assim, é muito complicado você pegar uma pessoa seriamente doente, porque o médico já tinha sugerido várias vezes que ele ficasse no hospital psiquiátrico. Ele disse que ele não ia para o hospital psiquiátrico porque ele tinha medo de acabar atacando as pessoas que estavam lá. Quer dizer, ele sabia que ele podia machucar pessoas, ele estava relatando para médicos isso. E obviamente relatou para o Ed e para Lorraine Warren. Então assim, ainda assim, eles vão e levam, né, para Connecticut. Então o envolvimento de Ed e Lorraine foi ir até a delegacia, conversar, eu não sei se deram alguma liberada ali para ele não ser preso, porque dessa vez ele ia ser preso, tá? E levaram ele para Connecticut para fazer então esse exorcismo com o padre McKenna. Eu acho esses exorcismos muito estranhos, não é a primeira vez que eu vejo o Ed e a Lorraine. Enfim, dessa vez ainda tava o padre McKenna, eu já vi ela se meter junto com o Ed em exorcismos e eles não têm nenhum tipo de licença para fazer isso. Eles têm a licença ali, parece que de dar uma bênção, alguma coisa assim. Exorcismo é uma coisa muito séria e precisa de muita preparação. Não é qualquer padre que faz, não é em qualquer lugar e é uma burocracia danada. Mas parece que essa burocracia nunca acontece quando o caso é do Warren. E isso não é o primeiro caso, não. Já vi muitos, inclusive o padre envolvido sempre é o padre McKenna. Depois disso, o que aconteceu? Quando o cara estava basicamente ali liberto, aí sim eles vão e fazem um livro que é dessa coleção. Aqui eu tenho um, tá? Mas tem um que é do lobo mesmo. Ele tá até aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, um vermelhinho que tá aqui, tá? Que conta a história, enfim, né, do lobisomem aí de Essex. Então eles vão fazendo aí dessa forma. E no Invocação do Mal 3, parece que eles vão colocar, já tem aí, vazaram aí umas imagens, um cachorro preto, bem grande, que parece que às vezes vai se transformar em homem. Então eles estão fazendo alusão, sim, a esse lobisomem. E no Museu dos Warren parece que tem um lobo, né, ali uma roupa de lobisomem. E muita gente acreditou por muito tempo que aquela era a pele do Ramsay. Então todo mundo achava até que ele tinha morrido e que aquilo ali era uma pele. Gente, que bagulho louco. É só uma fantasia, tá, gente? Não adianta comprar nem presencial nem virtualmente o ingresso do museu, porque assim, não é um lobisomem de verdade. Assim como o vampiro que tá lá não é um vampiro de verdade, tá? É só um caixão que um cara achou que, enfim, ele era um vampiro e iria dormir no caixão. Essa história, ela é muito ridícula, mas tudo bem. E aí tem essa roupa aí que eles acabaram fazendo pra deixar ali representando a história do Bill Ramsay, o lobisomem de Essex. Então, se a gente for parar pra pensar, todos esses anos aí que se passaram, Ed e Lorraine Warren não fizeram absolutamente tudo. Eles fizeram um exorcismo.
Parece que deu certo? Parece. Alguma coisa impede que a doença desse cara tenha voltado? De jeito nenhum, porque tem um outro caso que aconteceu basicamente a mesma coisa e o final foi um grande rebosteio. Se vocês querem mais histórias do Ed e da Lorraine Warren, peçam aqui pra mim, tá? De preferência, coloquem aí o caso, mas não deixem ali de verificar se já não tem o caso no canal. Todos estão bem ali especificados quando são casos do casal. Deixem aqui pra mim nos comentários se vocês querem mais histórias como essa. Algumas são bem absurdas, outras são bem responsáveis, que eu continuo trazendo casos aí deles pra vocês. Pode ser que eu faça um especial, não sei. Contem aqui pra mim o que vocês querem. Peçam aqui nos comentários, ou se vocês já leram o livro, ou tem mais informações também sobre esse caso, deixem. E também se tiverem alguma sugestão de algum caso que ninguém falou ainda, ou qualquer coisa assim, deixem aqui também. Mas tem vários casos, inclusive o caso principal do Invocação do Mal 3, eu também já fiz, vou deixar na tela final e fixado nos comentários. Gente, se ficaram até aqui, deixa o like de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O caso vai ficando por aqui, a gente continua nos comentários. E um excelente final de semana a todos, um super beijo e fui!